Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, para mim é uma alegria poder trazer até os amados irmãos mais um comentário bíblico. O tema do nosso comentário bíblico de hoje é cada um no seu estilo. Eu acredito que você já deve ter ouvido alguém pregar sobre isso, sobre cada um servir a Deus no seu próprio estilo, cada um servir a Deus da maneira que achar melhor ou da maneira que se sentir-se bem, cada um servir a Deus no seu próprio estilo. Há um tempo atrás eu vi uma postagem no Facebook onde alguém colocou a foto de algumas meninas umas com roupas bem esquisitas, bem estranhas, outras com roupa extravagante, e naquela imagem tinha uma frase escrita: Deus não muda o estilo, mas transforma o coração. Mas eu fico pensando, meus amados, Deus não muda a maneira de viver, porque estilo é a maneira de viver. É a maneira da pessoa andar, da pessoa se vestir, da pessoa falar, da pessoa pensar, da pessoa ver. Deus não muda a maneira de viver da pessoa. Deus não muda o comportamento das pessoas. Como diz aquela postagem, Deus não muda o estilo, mas transforma o coração. Se um coração foi transformado, automaticamente a atitude dessa pessoa é mudada. Agora, se a pessoa continua na mesma atitude, na mesma maneira, no mesmo jeito de viver, é um sinal evidente de que seu coração não foi transformado. Porque quem tem o coração verdadeiramente transformado, mudado, as suas atitudes também mudam. Então, se a pessoa por dentro foi mudada, essa mudança, essa transformação vai refletir no seu comportamento. Caso contrário, não houve mudança nenhuma. Não houve transformação. Então tem que se haver uma mudança, de forma que alguém olhe e diga: nossa, como você mudou. Você está tão diferente. Porque o verdadeiro cristão, ele não precisa dizer que é cristão. Só de a pessoa conversar com ele ou olhar para ele, já vai ver que ele é um cristão, que ela é uma cristã. No livro de 2 Reis, capítulo 4, versículo de número 9 diz: E ela disse a seu marido: Eis que tenho observado que este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. A mulher sunamita, ela observava a vida de Eliseu. Veja que diz: eu tenho observado, ou seja, ela estava de olho no comportamento de Eliseu, a maneira que Eliseu se comportava, como ele se procedia, a maneira de viver de Eliseu. E ela, observando, sem que Eliseu falasse nada, ela pôde perceber que ele era um santo homem de Deus. Então, um santo homem de Deus, uma santa mulher de Deus, é muito fácil você perceber que é, pelas atitudes, pela sua maneira de viver. Agora, se prega hoje é que cada um deve andar, servir a Deus segundo aquilo que achar melhor, segundo o seu estilo. Eu sempre fui assim e é assim que eu vou servir a Deus. Eu me sinto bem assim, servindo a Deus assim. Mas, amados, aceitar
E viver esse ensino é cometer um erro gravíssimo, que pode até implicar na perda da salvação da pessoa. Porque nós não temos que servir a Deus, cada um no seu estilo, ou como cada um achar melhor. Nós temos que servir a Deus conforme a Bíblia ensina. Porque se cada um fazer do seu jeito, cada um servir a Deus da maneira que achar melhor, logo subentende-se que a igreja é como um navio sem capitão. É como um exército sem comandante, sem disciplina. E a igreja, amados, ela tem um Senhor, ela tem um capitão, um comandante, que é Jesus Cristo. E o povo de Deus tem que obedecer às regras estabelecidas pelo Cristo da igreja. Então, na igreja há regras. E quais são essas regras? É a Bíblia Sagrada. A Bíblia nos ensina de que maneira devemos servir a Deus. Então, se nós quisermos servir a Deus, nós precisamos nos adequar àquilo que a Bíblia ensina. A Bíblia é uma forma. Então, ela nos ensina de que forma devemos servir a Deus, de que maneira devemos servir a Deus, de que maneira devemos agradar a Deus. Então, quem dita as regras é a palavra de Deus e não nós. Eu não posso dizer, não, eu vou servir a Cristo, mas do meu jeito. Eu vou estar na igreja, mas da minha maneira, do meu estilo. O meu estilo é esse. Não, eu tenho que ver se o meu estilo de vida vai se enquadrar com a palavra de Deus. E eu tenho plena certeza que a vida de um homem que não conhece a Deus, o seu estilo de vida não é conforme a palavra de Deus. Então ele vai ter que mudar para se adequar à palavra do Senhor. Ele tem que mudar para se adequar à palavra. Ele tem que entrar nessa forma que é a Bíblia Sagrada, para ele tomar a forma de um verdadeiro cristão que a Bíblia ensina que tem que ser. Então tem que haver uma mudança. Não pode servir a Deus cada um segundo o seu estilo. Mas o que nós temos observado hoje, amados, é que lamentavelmente as pessoas adotaram esse tipo de ensino, e nós estamos vendo o que hoje? Nós estamos vendo pessoas servindo a Deus segundo o seu estilo. Pessoas servindo a Deus da maneira que achar melhor, da maneira que se sente bem, da maneira que está feliz. Eu estou tão feliz, estou na igreja, estou servindo a Deus do meu jeito, da minha maneira, e eu estou muito feliz, está prosperando a minha vida. Eu estou tão contente. Mas espera aí. Mas a maneira que você está servindo a Deus, que você sente bem, está enquadrada na palavra de Deus? Porque se não estiver, essa sensação de alegria, de felicidade, de bem-estar, ela é falsa. Ela é falsa. Por quê? Porque se não estiver enquadrada na palavra de Deus, você pode estar feliz, contente, estar na igreja, maravilha. Mas se você não estiver servindo a Deus conforme a Bíblia ensina, mas conforme o seu estilo de vida, lamentavelmente você está perdendo tempo. Você está servindo a Deus do seu jeito, e nós não podemos servir a Deus do nosso jeito. É do jeito de Deus, da maneira dele, conforme Ele quer, conforme Ele deseja. Tanto é que oramos: Pai, nós que estás no céu, santificado seja o Teu nome, venha a nós o Teu reino, seja feita a Tua vontade. Então, será que a maneira que eu estou servindo a Deus é a vontade de Deus? Ou é a minha? Eu estou feliz porque eu estou fazendo a vontade de Deus, ou eu estou feliz porque estou fazendo a minha vontade? Então, vamos tomar cuidado. Mas o que está acontecendo? As pessoas, como eu já disse, adotaram esse ensino, cada um no seu estilo. Por isso, hoje,
nós estamos vendo que a igreja não está vivendo a unidade que Paulo ensina e a unidade que Cristo orou. Hoje nós não estamos vendo todos pensando de uma forma, agindo da mesma forma. Nós vemos hoje diferenças gritantes entre um cristão e outro. Se colocar ali duas mulheres do lado, uma que serve a Deus segundo a Bíblia ensina e a outra que serve a Deus segundo o seu estilo, você vai ver uma diferença gritante. Vai falar, não tem nada a ver essa mulher e essa daqui. Não tem nada a ver esse homem com esse homem. Mas espera aí, ambos servem o mesmo Senhor? Ambos carregam a mesma Bíblia debaixo do braço? Ambos frequentam a igreja? Ambos foi batizado em um só batismo, como ensina a Bíblia? Ambos vivem a mesma fé, segundo a Bíblia? E por que há essa diferença então? Por que um aceita isso e o outro não aceita? Por que essa diferença? Alguém olha e fala, nossa, aquela mulher como é diferente daquela que diz que também é cristã? Porque um está adotando esse ensino, cada um no seu estilo, e o outro não. Então, amados, veja bem, Cristo nos ensinou, no livro de João, capítulo 17, 21, Jesus orando, ele disse, a parte A, João 17, 21, a parte A do versículo diz, para que todos sejam um. Isso fala de unidade. Então, amados, se somos santificados pela mesma palavra, se servimos o mesmo Senhor, se temos a mente de Cristo, se todos temos a mente de Cristo, como ensina a Bíblia, não deveríamos pensar igual? E por que há essa diferença de pensamentos? Por que uns crê que pode, de repente, acredita que é normal falar palavrão, como eu já vi na internet, crentes defendendo o outro falou um palavrão, um certo jogador de bola aí falou um palavrão, as câmeras pegou a boca dele falando, e eu vi, não foi 10 crentes não, foi dezenas de crentes defendendo o palavrão que aquela pessoa falou. E pouquíssimos crentes dizendo que não convém o cristão falar palavrão. A maioria aprovando o palavrão e a minoria condenando. Mas todos não são crentes ali? Sim. E por que uns condenavam, a minoria condenava e a maioria aprovava? Todos não têm a mente de Cristo, não deveria pensar igual, amados? Se temos a mente de Cristo, deveríamos pensar igual. Então, por que há essa diferença de pensamento? Por que uns condenam e outros não? Então, é necessário nós pararmos e pensarmos, tem alguma coisa que está errado aí. Porque todos deveríamos servir a Deus da mesma maneira. Né? Aqui no livro de Efésios, capítulo 4, versículo 4 ao versículo 6 diz, há um só corpo, há um só Espírito, como também fostes chamados, em uma só esperança da vossa vocação, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, a qual é sobre todos e por todos e em todos vós. Aqui no livro de Efésios, capítulo 4, do versículo 4 ao 6, o apóstolo Paulo está falando da unidade da igreja. Essa unidade da qual também Jesus orou para que fosse assim, a mesma unidade. Mas o que estamos vendo hoje, amados, que não há essa unidade. Por quê?
Por que que não há? Você já parou para pensar nisso? Porque hoje a gente vê as pessoas, tá tudo normal, vamos, né? Cada um no seu estilo, maravilha, Deus ama todo mundo e todo mundo vai para o céu. Amados, a salvação, o reino. Nós temos que parar e pensar, não podemos ir nesse ritmo louco. Para mim está sendo um ritmo louco. Vamos que vamos, todo mundo, maravilha, né? Hoje nem chama de irmão, galera, vamos lá, galera. Tá esquisito, irmão. Vamos parar para pensar um pouco. Por que que está acontecendo isso? Por que um cristão conta piada, dá risada de piadas imorais muitas das vezes? A maioria acha normal isso, mas existe uma minoria que não acha. Por quê que uns acham normal e outros não acham? Por quê? Não são todos crentes? Não frequentam todos a igreja? Não tomam a ceia todos eles? Não cantam na igreja todos eles? Por que essa diferença? Olha, amados, eu vejo que a diferença está exatamente relacionado quem ensinou essa pessoa a ser crente e em que igreja ou denominação, porque a igreja de Cristo é uma só, a igreja que vai subir no arrebatamento. Em que denominação essa pessoa aceitou Jesus? Qual denominação que ela aceitou Jesus? Quem foi o pastor ou discipulador que ensinou ela? Porque se a pessoa aceita Jesus numa igreja que prega essa ideologia de cada um no seu estilo, ela vai chegar na igreja e vai continuar da mesma maneira que chegou, do mesmo estilo, do mesmo jeito. Ela não vai mudar, ela não vai procurar pedir a Deus, ó Senhor, muda a minha vida, meu jeito de andar, de falar, de agir, muda a minha vida. Por quê? Porque ali cada um serve a Deus segundo o seu estilo. Então, se a pessoa aceitou Jesus numa igreja assim, e como diz, né, venha como está e fica como quiser, a pessoa vai ficar assim. Agora, a outra pessoa, às vezes é até parente, a sobrinha de alguém, aceita Jesus numa igreja cuja a pessoa, o pastor que ensina, ou o discipulador da escola dominical que discipula essa pessoa, ele vai ensinar que tem que mudar de vida, ele vai ensinar que a pessoa tem que renunciar. Olha, Cristo falou, quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Ele vai ensinar o evangelho do novo nascimento. Ele vai ensinar o evangelho de ser nova criatura. Olha, se você quer servir a Deus, você vai ter que sujeitar as regras que Deus estabeleceu para o ser humano, para que ele possa alcançar a salvação conquistada na cruz do Calvário. Então, nós estamos vendo hoje o que? Parece até que existe dois evangelhos, e é isso mesmo, dois evangelhos. Né? Um evangelho da facilidade, o evangelho de cada um no seu estilo, o evangelho light, né? Onde é proibido proibir, né? Onde Deus ama todos e ama tudo, né? Então, e existe o evangelho da renúncia, o evangelho da santificação, o evangelho do novo nascimento, o evangelho da nova criatura. Então existe dois evangelhos, e dependendo do evangelho que a pessoa abraçou, é o comportamento que ela vai ter. Se ela abraçou o evangelho do cada um no seu estilo, o evangelho do oba-oba, e aí galera, vamos lá, ela vai ser essa da pessoa aí. Mesmo frequentando a igreja, ela vai ser exatamente essa pessoa. Aí ela vai dizer, não, o importante é meu coração. A minha maneira de viver, Deus não se importa com ela.
Agora, se ela aceitar Jesus no Evangelho, na igreja que prega o Evangelho do novo nascimento, da mudança de vida, ela vai mudar. Porque a palavra de Deus tem poder para mudar a pessoa. Isso nós vamos ver no decorrer desse comentário bíblico. Então, amados, isso é uma coisa muito séria. Nós devemos tomar muito cuidado, porque senão as pessoas acabam sendo enganadas, né? Então, devido a esses diferentes estilos esses diferentes ensinos, é que vemos essas diferenças, né, entre um cristão e outro, né? Agora cabe a nós decidirmos que evangelho nós queremos abraçar, né? Cabe a nós decidirmos a que cristianismo queremos fazer parte. O cristianismo moderno ou o cristianismo mais tradicional? O cristianismo que ainda preserva os bons costumes, o cristianismo real, o cristianismo vivo, né? Então vai depender que evangelho que você quer seguir, de que cristianismo você quer fazer parte. Do cristianismo segundo Cristo ou do cristianismo segundo os homens? Porque o cristianismo segundo Cristo tem renúncia, tem cruz, tem regra, tem disciplina. No cristianismo segundo Cristo não existe esse negócio de cada um do seu jeito, cada um do seu estilo, cada um da sua maneira. No cristianismo segundo Cristo, todos temos que procurar viver de maneira que agrade a Deus, conforme as regras e mandamentos que Deus estabeleceu para o seu povo. Então existe uma maneira de servir a Deus, não é cada um no seu estilo, como se ensina hoje. O apóstolo Pedro, ele fala na primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 1, versículo 15 e 16, diz: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós santos em toda a vossa maneira de viver. Olha bem, ele está falando de maneira de viver. Estilo é a maneira da pessoa viver a vida. Então Pedro aqui está dizendo que nós temos que viver a vida de uma forma santa, servir a Deus de maneira santa, não do nosso estilo. Sede vós santo em toda maneira, modo de falar, maneira de agir, a maneira de vestir, a maneira de proceder, em tudo. Sede vós santo. Então, o que entendemos é que tem uma maneira de viver que é exigida por Deus para entrar no céu. Não é cada um a sua maneira, o seu jeito. Jesus, grave bem isso, Jesus aceita você e não o seu estilo de vida. Vou repetir isso, Jesus aceita você e não o seu estilo de vida. Então venha como está. Sim, você vem como está. Agora, para você seguir a Cristo, você vai ter que renunciar o seu estilo de vida. É por isso que quando chega nessa parte de renúncia, as pessoas não aceitam, as pessoas não querem. Por quê? Porque as pessoas amam um estilo de vida que leva. Ela ama aquele estilo de vida que leva. Aí chega diante do Evangelho de Cristo, Jesus Cristo diz: quem quer, veja que ele não obriga. Ele diz: quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Aí quando é hora de negar o próprio estilo de vida, a pessoa acaba desistindo, dizendo: eu não vou seguir, eu não vou. E quem não segue a Cristo perde a grande oportunidade de viver a vida eterna ao lado de Deus.
Então, querido, eu acredito no Evangelho que transforma. Eu acredito no Evangelho que muda o homem, tanto por dentro como por fora. Se cada um, amados, for servir a Deus aí, segundo os diferentes estilos de vida, segue-se então que no reino de Deus não há regras, não há disciplina. E no reino de Deus, o reino de Deus que eu conheço pela palavra de Deus que a Bíblia nos apresenta, o reino de Deus tem regras, ele tem disciplina. No livro de Gálatas, capítulo 6, versículo 16, diz: e a todos quantos andarem conforme esta regra, paz e misericórdia sobre eles e sobre o Israel de Deus. Veja bem, e a todos quanto andarem conforme esta regra, olha só, em conformidade com essa regra, tomar a forma dessa regra. Então existe regra. Hoje nós estamos vendo o Evangelho aí que não tem regra nenhuma, as pessoas vêm como está, fica como quiser, é oba-oba, Deus, não, o importante é adorar a Deus, o importante é que você está cantando, o importante é que você está pregando, e não é assim, amados. O importante é que você está dando no dízimo, o importante é que você está na igreja no grupo de louvor, você está louvando, o importante é a sua adoração. Ô amado, se nós olharmos quando Abel e Caim vieram trazer as suas ofertas ao Senhor, oferecer, a sua adoração a Deus, Deus não atentou para a oferta de Caim por causa do seu mau comportamento. Então veja que para Deus não importa a sua adoração ou o que você faz na obra de Deus, mas sim o que você é. Então para Deus não importa se a sua voz é alta ou se a sua voz é baixa, se você participa de um grupo de cântico ou não participa. Para Deus não importa o que você faz, mas sim o que você é. Então Deus, quando ele olhou para Caim, ele falou assim, se tu fizeres o bem, haverá aceitação para ti. Então veja que Deus não atentou para a oferta de Caim, Deus estava preocupado nas atitudes de Caim. Quem era Caim? Então hoje a gente não, o importante é que o louvor dele é lindo, os louvores dele, o importante é que está evangelizando. Deus não olha assim, amados. O importante é que está evangelizando. Não importa se ele está adulterando, não importa se ele está ofendendo a santidade de Deus. O importante é que ele está cantando para Jesus. O importante é que ele está evangelizando. Ô amado, não importa se ele está até escandalizando, alguém está olhando para a vida dele, está vendo que está tudo desmantelado e por esse motivo não vai nem para a igreja. Meus amados, quem está cantando? A gente tem aquela ideia assim, não importa quem está falando, o importante é o que a pessoa está falando. Ele está falando a palavra de Deus, então é de Deus. Não, amados. Alguém poderia olhar para Judas e dizer, Judas está seguindo a Jesus, então ele é de Deus. Pois era um traidor. O fato da pessoa estar falando a palavra de Deus, estar cantando, estar louvando, isso não significa que ela está agradando a Deus. Então nós temos que observar bem. O importante para Deus é você fazer as coisas segundo as regras estabelecidas por Ele. No livro de Hebreus, capítulo 12, do versículo 5 ao 8, diz assim: e já vos esqueceste da exortação que argumenta convosco como filho? Filho meu, não desprezes a correção do Senhor,
e não desmaies quando por ele for repreendido, porque o Senhor corrige a que ama e açoita qualquer que o recebe por filho. Se suportai a correção, Deus vos trata como filhos, porque que filho há a quem o pai não corrija? Mas se estáis sem disciplina, veja bem, que o escritor aos Hebreus está dizendo, mas se estáis sem disciplina, quer dizer, não tem disciplina nenhuma, a vida é daquele jeito, eu sirvo a Deus como eu quero e estou feliz assim, não tem disciplina. Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, olha bem, todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Então, meu querido, existe na igreja regra e existe na igreja disciplina. A igreja que não tem a palavra de Deus como regra e disciplina, essa igreja, lamentavelmente, não está vivendo e nem pregando o evangelho do reino. É preciso ter disciplina. Os cristãos têm que ter um bom comportamento, uma maneira santa de viver, como ensina a Bíblia, para que possa realmente viver o Evangelho e servir a Deus e ir para o céu. Eu quero aqui, para finalizar, eu quero dizer a você, meu amado irmão, minha amada irmã, que verdadeiramente nasceu de novo, você que foi transformado, transformada por Deus, e procura andar segundo as regras de Deus, segundo as regras que Deus estabeleceu para seu povo. Não abandone jamais os ensinos que recebestes. Não se deixe enganar pelo evangelho da facilidade, o evangelho da modernidade, o evangelho que não muda, o evangelho que não transforma. Fica firme, como diz o apóstolo Paulo escrevendo a primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 15, ele diz: então, irmãos, estai firmes e retende as tradições. Olha só, fala de tradição, aquilo que vem passando de pai para filho. Retende as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. Essas tradições, quando eu digo passado de pai para filho, eu estou falando daqueles pais da nossa fé. Os pais nos ensinaram que ser crente é ser diferente. Há anos atrás nós não vimos, quando se dizia que há anos atrás artistas se convertiam, cantores famosos se convertiam. Era difícil, porque o evangelho da renúncia era pregado, e quando eles ouviam o evangelho da renúncia, eles não queriam aceitar. Mas hoje, irmãos, virou moda ser cristão. Todos querem ser. O cantor não deu certo lá no mundo, a música dele, não deu certo, ele não ganhou dinheiro, a coisa não andou, não decolou, como dizem, ou não estourou, como dizem. Aí ele fala agora, eu li uma reportagem onde um cantor do mundo, a revista dizia, fulano de tal, não vou dizer o nome dele, uma que eu até esqueci, e mesmo que eu lembrasse não diria por uma questão de ética, mas dizia assim, fulano de tal agora vai investir no novo mercado, o mercado gospel. Eles veem o evangelho como mercado, eles veem o evangelho como uma forma de ganhar dinheiro. Aí eles vêm e servem a Deus do jeito que eles quiserem, não muda nada, continua do mesmo jeito, tomando o seu uísque, dando as suas saidinhas, suas escapadinhas. Esse é o evangelho que muitos estão vivendo. E eles encontram igrejas que aceitam eles como ele está e aceita eles ficarem como quiserem. Jesus aceita a pessoa como ela está, mas ele quer mudar ela, porque ele não aceita o pecado que a pessoa pratica. Então, tome cuidado, fica firme, obedeça a palavra de Deus,
viva o verdadeiro evangelho. Porque a mudança Deus requer. Desde o Velho Testamento, a Bíblia nos ensina que verdadeiramente o homem que teve um encontro com o amado Espírito Santo, este homem, ele é transformado em outro homem. Ele deixa de, se ele mentia, ele não mente mais, se ele roubava, ele não roubava mais, se ele era um mulherengo, não é mais, se ele bebia, Deus liberta, ele já não é mais. Aquela mulher que gostava de usar roupas provocativas, sensuais, não usa mais. Ela é mudada, ela é transformada em uma santa mulher de Deus. Nós podemos ver isso no livro de 1 Samuel, 1 Samuel capítulo 10, versículo 6, diz assim: e o Espírito do Senhor se apoderará de ti e profetizarás com eles, e te mudarás em outro homem. Amados, esse versículo deixa claro, olha o que diz: te mudarás em outro homem. Há uma mudança, tem que haver uma mudança de vida, tem que haver uma mudança de comportamento, tem que haver uma mudança de estilo de vida. Quando verdadeiramente a pessoa encontrou-se com Cristo, ele é mudado. Veja que o profeta Samuel disse a Saul: ele te mudará em outro homem. O homem e a mulher que diz que encontrou com Jesus e continua nas mesmas práticas, com o mesmo comportamento, com o mesmo estilo de vida, olha, essa pessoa ainda não teve um real encontro com Cristo. Ele ainda não encontrou Jesus. Ele precisa encontrar, porque quem encontra com Jesus, ele é transformado. Ele é transformado. Existem pessoas que é transformado na hora. E existe, é claro, algumas pessoas que Deus vai trabalhando, vai moldando, vai lapidando, vai tirando. Mas ele alcança a transformação. Se ele desejar a mudança, dizer: Senhor, eu quero ser mudado, transformado, Deus o transforma. Deus liberta. Agora tem pessoas que ficam dentro da igreja 5 anos, 10 anos, 20 anos, 30 anos e não muda, ou não quer mudar, não quer nascer de novo. Então, meu amado, se você até mesmo está dentro de uma igreja e você não conseguiu mudar, você continua nas mesmas práticas, ou o problema está na igreja que você está, na denominação, não vou nem dizer igreja, a denominação, está na pessoa que está te ensinando, ou está em você mesmo que não tem recebido a palavra de bom grado. Porque quando recebemos a palavra de bom grado, Deus transforma, Deus muda as pessoas. Nós temos aqui um texto vasto sobre mudança, no livro de João, capítulo de número 3, versículo 3 ao 8, quando Jesus, Nicodemos tem um encontro com Cristo, que ele diz que, aqui diz: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Aí Nicodemos pergunta para Jesus: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não entra no reino de Deus. Então Jesus ensina a Nicodemos que tem que nascer de novo, ser uma nova criatura. O apóstolo Paulo, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17, ele disse: assim que, se alguém estar em Cristo, nova criatura é. Veja que ele coloca um se. Se a pessoa realmente está em Cristo, ela se torna uma nova criatura. Então veja que ele colocou o se alguém está em Cristo, nova criatura é. Então ele
Ele coloca um se e um é. Se alguém está em Cristo, aí ele afirma, se está em Cristo, é nova criatura. Ou seja, ele está dizendo, não tem como alguém estar em Cristo e não ser nova criatura. Então, se alguém está em Cristo, é nova criatura. Se alguém não está em Cristo, não é nova criatura. Então, o que é nova criatura? É um novo homem, uma nova mulher. Alguém olhar e dizer, nossa, que transformação. Meu Deus, como que você mudou? Seu jeito de ser, a pessoa vai perceber que você abandonou alguns hábitos. Você vai dizer, nossa, você era assim, agora não é mais. Você usava isso, usava aquilo, você não usa mais. Você falava tantos palavrões, hoje não fala mais. Nossa, que mudança maravilhosa. Parece que você é um novo homem, é uma nova mulher. E é verdade, é uma nova criatura, um novo homem, uma nova mulher. Que coisa extraordinária. Aí Paulo segue dizendo na segunda carta de Coríntios, capítulo 5, versículo 17. As coisas velhas já passaram, ficaram para trás, eis que tudo se fez novo. Agora, como pode a pessoa vem do mundo com aqueles costumes velhos, aquelas coisas, e ele continua nas velhas práticas, nos velhos costumes, da mesma maneira, na velha maneira de viver, na velha maneira de falar. Olha, vivendo não tem condições, tudo tem que ser novo. Aleluia, aleluia, tudo tem que ser novo, porque Deus faz novas todas as coisas. Coisa extraordinária. Em Efésios capítulo 1, melhor dizendo, capítulo 5, do versículo 1 ao 11, é até meio extenso eu ler aqui, mas eu gostaria de ler para você. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou, e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, de cheiro suave. Mas a fornicação, olha o que Paulo está dizendo, mas a fornicação e toda impureza ou avareza nem ainda se nomeie entre vós, como convém aos santos, nem torpezas, nem parvoices, nem chocarrices, que não convém. Olha aqui, ele está dizendo que não convém ao cristão. As torpezas, coisas indecentes, imorais, as chocarrices, são brincadeiras de mau gosto, pessoas que acabam ofendendo o outro com brincadeiras, tira sarro do defeito físico de alguém. Oh, amados, Paulo está dizendo que isso não convém, isso não convém aos santos, não convém ao cristão fazer isso. Coisa maravilhosa. Mas ele diz aqui, mas antes, ações de graça, porque bem sabeis isto, que nem o devasso, ou o impuro, ou o avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Aí ele diz aqui, ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais seus companheiros. Olha, ele está dizendo para nem ser companheiro de pessoas que praticam esse tipo de males. Não tenha uma amizade estreita com esse tipo de pessoas que têm esse tipo de comportamento. Paulo aqui não está falando de você. Paulo não está aqui proibindo esse não sejais seus companheiros. Ele não está dizendo para você não cumprimentar essa pessoa. Ele é impuro, ele tem uns costumes estranhos, eu não vou. Não. Paulo só está dizendo para você não ser companheiro, não compartilhar das mesmas atitudes. Aleluia. Para você não ser igual a ele. Porque se você for igual a essa pessoa, é sinal que você não nasceu de novo, você não conheceu a Cristo.
Então Paulo está dizendo, não sejais seus companheiros. Aí ele diz aqui, ó, porque no outro tempo erais trevas. Está falando de outro tempo, não agora. Agora vocês estão transformados, mas em outro tempo vocês eram trevas. Mas agora, olha que coisa linda, sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Esse andai aqui, querido, oh meu Deus do céu, esse andai aqui está falando da maneira de viver. Andar, se comportar como um verdadeiro cristão, aleluia. Andar como um verdadeiro cristão, falar como um verdadeiro cristão, andar como filhos da luz. Que coisa extraordinária, meu Deus, coisa tremenda. Andar como filhos da luz. Meu Deus, como pode? Hoje a gente vê, lamentavelmente, pessoas que se dizem cristãos andando, mulheres jovens que se dizem cristãs, andando com um shortinho curto, postando foto no Facebook com um shortinho curto, provocando homens casados, provocando ou que não seja casado, provocando os homens com um shortinho curto. Isso é andar como filhos da luz? Como você pode olhar para uma mulher que usa shortinho curto e dizer é uma santa mulher de Deus? Oh, amado, santa mulher de Deus, ela guarda o seu corpo para o Senhor. E se for casada, para o seu marido, tão somente. Temos que andar como filhos da luz. Olha que lindo isso aqui. Aí ele diz aqui, porque o fruto do Espírito está em toda bondade, e justiça e verdade, aprovando o que é agradável ao Senhor. Amado, o Espírito de Deus só aprova, ou seja, Paulo está dizendo para nós aprovar aquilo que é agradável ao Senhor, amados. Aquilo que agrada a Deus, isso devemos aprovar. Aquilo que não agrada, devemos desaprovar. Hoje nós vemos um mundo que ensina o quê? Não, é preconceito se você não aprovar isso, se você não concordar, é preconceito. Como eu posso concordar, aprovar uma coisa que não é agradável ao Senhor? Paulo está dizendo, aprovando o que é agradável ao Senhor. Que coisa linda! Então nós temos que aprovar o que agrada ao Senhor. E ele diz mais, e não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as. Meu querido irmão, condenar as obras das trevas. Alguém diz assim, quem é você para julgar? Quem é você para falar? Paulo está dizendo, amado, que nós temos que aprovar o que é agradável ao Senhor e condenar as obras das trevas. Você tem que condenar as obras. Deus não está mandando você condenar as pessoas. Eu não estou aqui condenando ninguém. Eu só estou dizendo que aquilo que não agrada a Deus eu não posso aprovar, eu não posso aceitar. Como eu já disse, Deus aceita você, mas não a sua prática pecaminosa. Deus aceita a pessoa e não o seu estilo pecaminoso de vida. Homens que levam vidas, que levam uma vida, ora com a esposa, ora com a amante. Você acha que Deus vai aceitar a prática dele? Não. Deus vai aceitar ele. Ele vem para Jesus, aí Jesus vai falar, ó, agora você quer me seguir? Quero. Então renuncia o seu adultério, abandona a sua amante e fica com a sua esposa, ama a sua esposa, seja fiel a ela. Então, querido, Deus não aceita o estilo de vida pecaminoso do homem. Aqui a palavra de Deus está bem clara. Não vos comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as. Então, querido, amados do Senhor, vamos
procurar viver uma vida segundo aquilo que a Bíblia ensina. Vamos pedir para Deus. Eu sei que às vezes tem pessoas que têm dificuldade, dizem, irmão, eu não consigo, irmão, eu preciso ser liberto. Só de você querer ser liberto já é um grande passo. Só de você querer uma mudança já é um grande passo. Continue orando, continue buscando, se lance na mão do oleiro. Ele é poderoso para te transformar, para fazer você deixar de gostar de coisas que ele não gosta. Ele é poderoso para fazer você deixar de amar coisas que Deus não ama. É poderoso para fazer você gostar de coisas que Deus agrada. Ele é poderoso para te mudar. Que Deus em Cristo nos abençoe, que possamos viver o verdadeiro Evangelho, servir a Deus segundo aquilo que a Bíblia ensina e não segundo aquilo que pensamos, o que achamos melhor para nós, aprovando, como disse Paulo, aquilo que é agradável ao Senhor e não aquilo que é agradável a nós. É fácil nós aprovarmos aquilo que é agradável a nós. Não, isso aqui eu gosto, desse jeito eu aceito, dessa maneira para mim dá. Aí a gente aprova, né, aqueles pastores que não mexem no nosso pecado, né? Aquelas denominações que deixam você à vontade, aí você diz, não, assim eu aprovo, assim eu gosto, assim eu aceito. Mas o apóstolo Paulo está dizendo que nós devemos aprovar e aceitar aquilo que é agradável ao Senhor. Que Deus te abençoe e te guarde, que o Espírito do Senhor continue falando a seu coração. Um abraço, Deus abençoe, até o nosso próximo comentário bíblico, se Deus quiser.